Se fosse possível voltar no tempo, gente, o que você faria de diferente? Quais as atitudes você mudaria? Você faria alguma coisa de diferente? Se isso se chama maturidade. Se fosse possível, todos nós voltarmos no tempo, eu tenho certeza que a maioria tomaria decisões, as decisões erradas que cometeram no passado, elas não tomariam mais essas decisões, elas aceitariam, porque elas aprenderam, elas amadureceram e agora elas têm a capacidade de fazer escolhas melhores, decisões melhores, tá bom? Então isso é maturidade. Isso não significa, gente, que você tem que se lamentar pelo passado, pelos erros do passado, porque o seu futuro será uma bênção em nome de Jesus Cristo. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito: a esperança para o teu futuro. Você que está me assistindo, você que tem um passado ruim, você que talvez se lamenta de ter tomado muitas decisões erradas, há esperança para o teu futuro. O seu futuro, o seu passado não determina o seu futuro. Quem você foi não determina o que você será. Olha o apóstolo Paulo. Ele perseguia cristãos, ele prendia cristãos, o apóstolo Paulo. Ele foi cúmplice na morte de Estevão, gente. Colocaram as vestes de Estevão, que foi apedrejado, aos pés do Paulo. Mas esse mesmo Paulo diz: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim. Ou seja, o passado do Paulo, que tanto perseguiu cristãos, não influenciou ele, não influenciou o futuro dele. Ele foi um dos maiores pregadores do evangelho. Então, Deus não quer que você viva preso no passado, tá bom? As pessoas que vivem presas no passado, elas são depressivas. Pessoas que vivem mais no futuro do que no presente, elas são ansiosas. Duas coisas que afligem essa geração: ansiedade e depressão. Pessoas que têm crise de ansiedade, pessoas que estão presas na depressão. E eu quero ler um versículo para você, que é o remédio, tanto para a depressão como para a ansiedade. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque diz: eu te ouvi em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis agora é o tempo aceitável, eis agora é o dia da salvação. Olha o que ele disse, gente. Agora, no presente, agora é o tempo aceitável. No grego, significa agradável, o tempo bem recebido, o tempo bem lido, o tempo aprovado. Agora é o tempo de receber-nos. Agora é o tempo aceitável, o tempo bem recebido. Agora é o tempo aceitável, é o tempo de você receber as bênçãos de Deus. É agora. Agora é o dia da salvação. É agora. E essa palavra salvação, no grego, é sotéria, que significa cura, preservação, proteção, prosperidade. Sotéria significa tudo isso. Então, olha o que ele disse, gente. É agora o tempo aceitável. Não é amanhã, é agora. O passado já era. O futuro está nas mãos de Deus. Viva o agora. Então, tem pessoas que vivem presas no passado. Se você está me assistindo, se você tem esse problema, ansiedade ou depressão, marque esse versículo na Bíblia e comece a ler todos os dias. Marque esse versículo aqui. É agora. O que passou não tem mais como você mudar, gente. Se fosse possível voltar no tempo, mas não é possível. Eu sei que muitas pessoas têm arrependimentos, mas você tem que colocar uma pedra no seu passado. Seu passado foi horrível, coloque uma pedra nele. Seu passado, gente, foi ruim, coloque uma pedra nele. Tá bom? Esqueça. Quando fala esquecer, é superar. O apóstolo Paulo, ele disse assim: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Deu amnésia no apóstolo Paulo, gente? É claro que não. O que o Paulo estava dizendo é o seguinte: olha, eu superei o passado. Aquele passado que eu persegui os cristãos, que eu magoava as pessoas, o Paulo, ele diz: eu superei, eu errei, mas eu superei. Então, gente,
Pessoas que vivem do passado são pessoas depressivas. Pessoas que deixam o passado ruim influenciar elas são pessoas depressivas. Você quer viver longe de depressão? Pare de alimentar os seus pensamentos com o sofrimento do passado e que você teve. Pare com isso, porque Deus tem um futuro abençoado para você. José do Egito. Você conhece a história dele? José sofreu muito. Você conhece alguém que sofreu como José? Foi vendido pelos próprios irmãos. Foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Foi para o Egito. Lá foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Tudo o que ele fazia, Deus prosperava. O José do Egito era um homem abençoado. Até que Potifar colocou ele como gerente da casa. Porque Potifar, diz a Bíblia, que ele via que Deus era com José. Então colocou ele sobre a gerência da casa. E Potifar prosperou ainda mais, ficou mais rico com a administração do José. Mais rico. Até que José mais uma vez foi injustiçado. A esposa de Potifar tentou seduzir José. Um dia ela agarrou ele largou as vestes nas mãos dela e saiu correndo. Mas entre a palavra da mulher de Potifar e um escravo, ele não ficou com a palavra da mulher. E José foi parar na cadeia, foi preso lá na cadeia, ele administrou bem, até que o carcereiro falou: José, a partir de hoje você toma conta de tudo aqui na cadeia. Olha só, José significa aumentar, adicionar. Tudo que José fazia prosperava, aumentava, crescia. Então José significa aumentar, adicionar, e Deus quer adicionar na tua vida. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, mas Deus tirou o cativeiro de Jó e acrescentou a ele outro tanto em dobro tudo quanto ele possui. Então, Deus ele acrescenta, ele não tira, ele não rouba. Quem rouba é o diabo, ele mata, rouba, ele destrói. Deus não, ele adiciona, ele multiplica, ele aumenta. Ele foi parar na cadeia. Interpretei, 2 pessoas foram presas, 2 funcionários de Faraó. Tiveram sonhos, ele interpretou os sonhos dos 2 e falou assim: olha, um vai morrer e o outro vai ser instituído ao cargo que era antes, de servir o Faraó. E o José falou para aquele homem que seria destituído ao cargo, né, dele, da servir o Faraó, e falou assim: olha, lembra de mim. Ele interpretou, esse cara voltou para trabalhar para o Faraó, mas esqueceu de José. Mais uma vez, injustiçado. Mas um dia a vitória chegou para José. E ele interpretou o sonho. Ninguém conseguiu interpretar um sonho que Faraó teve. Até que esse homem lembrou: opa, tem um homem lá na cadeia chamado José que ele interpretou meu sonho. Faraó, chama aí. E José do Egito interpretou o sonho de Faraó e se tornou governador do Egito. Aleluia. Ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés significa esquecer. Ele falou: porque Deus me fez esquecer de todo o trabalho do Egito. E Efraim significa frutífero, porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, José falou. Ele primeiro esqueceu. Quando eu falo esquecer, não é amnésia, tá, gente? É superação. Superou o passado, multiplicou, virou governador. E nas mãos de José, nas mãos sábias de José, o Egito enriqueceu e prosperou. Então, gente, você quer viver livre de depressão? Se livre do seu passado. E quando eu falo se livrar do passado, é você superar. Pare de viver no passado, gente. Porque eu deveria ter feito, não deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, fiz escolhas erradas. Ei, supere o passado. Porque a esperança para o teu futuro. Betseba, você já ouviu falar dela? A mulher do adultério de Davi. Ela está na genealogia de Jesus Cristo. Raabe, uma prostituta, acreditou no Deus de Israel, Deus guardou ela e sua família da destruição de Jericó, e ela está na genealogia de Jesus. Porque o passado não determina o nosso futuro. Você que está me assistindo, seu passado pode ter sido horrível, como Betseba, como
Raabe e como o apóstolo Paulo, mas lembre-se, a esperança para o teu futuro. Pare de viver do passado, porque Deus tem o futuro para você. Então, o passado é depressão, é tristeza, é remorso, tá bom? E, gente, tem uma promessa da Bíblia. Você não precisa voltar no tempo. Tem uma promessa na Bíblia que diz que Deus restituiria os anos. É uma promessa de Deus. Não tem como voltar no tempo. Se tivesse, nós faríamos muitas coisas diferentes. Não tem como, gente. Então, passado, excesso de passado é depressão. E o excesso de futuro, ansiedade. E aí tem pessoas que têm crise de ansiedade. E ele disse, olha, é agora o tempo assentado. Pare de viver do passado e viva o agora. Curta sua vida agora. Pare de viver lá no futuro e viva a sua vida agora. Curta com a sua família agora. Você sabe que a maioria das suas preocupações nunca acontecerão? A maioria delas. Nunca. Olha só. Vamos supor que aparece um caroço pequeno no seu corpo. E aí começa a vir na sua mente muitos pensamentos. Sim ou não? O diabo começa a compartilhar a sua mente. E aí você começa a pensar, pode ser câncer, pode ser isso, pode ser aquilo. E aí o diabo começa a bombardear a sua mente. Você vai no médico, não é nada. Apareceu aquele caroço, ele passou um remédio, pronto, sumiu. Preocupado, você fez até exames e simplesmente não deu nada de grave. Porque olha só, nós sofremos com antecedência, nós ficamos preocupados com aquilo que não vai acontecer, porque nós vivemos no futuro. É claro que nós, gente, você tem que se preparar, tá bom, para o futuro, nós temos que nos preparar para o futuro, não viver nele. Tem pessoas que vivem mais no futuro e esquece o agora, de curtir com sua família, com seus filhos, com a sua esposa. E a pessoa fica tão ansiosa com o futuro que ela se sacrifica e esquece que o bem mais precioso que ela tem é a família. O bem mais precioso, tá bom? Claro que você tem que se preparar para o futuro. Isso aí é óbvio, né, gente? Você tem que estudar, você tem que se preparar, mas viva o agora, sem ansiedade. Um dia Jesus falou assim: olha, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Não fiquem. Basta a cada dia o seu mal. Com todas as nossas preocupações, não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura. Então ele disse: não fiquem inquietos, sabe? Inquietos, ansiosos, porque vai ser do meu futuro. Quando eu estiver mais velho, o que vai acontecer, meu Deus? Quando eu estiver mais velho, os meus filhos, o que vai acontecer? E aí a pessoa começa a ter crise de ansiedade. Tem ansiedade. Dói o peito, a pessoa pensa que é infarto e é ansiedade, porque ela vive muito no futuro. Então, gente, um dia o apóstolo Paulo falou assim: olha, não fiquem inquietos, sabe? De um lado, do outro, ansioso. Você conhece gente ansiosa, inquieta, não consegue ficar parado por causa da ansiedade? Então Paulo disse: não fiquem inquietos por nada. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Por orações, súplicas e ações de graças. Orações, súplicas. E já agradecendo a Deus, porque Ele vai te dar vitória. Então, olha, ele diz: não fiquem inquietos. Já deem graças. Orem e deem graças. Por quê? Por causa do livramento que Deus ele vai dar. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, Paulo diz, vai guardar o coração de vocês. Então, agora é o tempo aceitável. Não é amanhã, é agora. O tempo aceitável. Agora é o tempo aceitável. É o tempo de você aceitar. É o tempo de você aceitar. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Nós estamos no ano do jubileu. Agora é o tempo de você aceitar e receber tudo que Jesus conquistou. É agora o tempo de aceitar, gente. A Bíblia diz assim que Jesus ele nos abençoou, Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Agora é o tempo de aceitar aquilo que Jesus fez e receber. É o ano aceitável. Aceite aquilo que Deus tem para você. Pare de falar eu não mereço. Ninguém merece. Eu não mereço nem você. Mas pare com isso e receba. O Paulo uma vez disse assim, gente, que para reinar nessa vida nós temos que receber a abundância da graça e o dom da justiça. Receber a abundância da graça é o favor imerecido. Graça é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. Mas é o ano aceitável, é o tempo aceitável de aceitar a salvação. Ele diz que nós temos que receber a abundância da graça e o dom da justiça. Essa palavra dom é presente. Receba o dom da justiça e creia, você é a justiça de Deus. Você é justificado pelo sangue de Jesus. Escreva aqui embaixo, olha,
eu aceito o dom da justiça. Eu aceito a justiça que Deus me deu como presente. O Paulo disse que eu e você somos a justiça de Deus em Cristo. Então, gente, esse é o ano, é o dia aceitável, tá bom? Favorável. E agora é o dia da salvação, sotéria. E agora é o dia da cura. Agora é o dia da prosperidade. Não é amanhã, é agora que você tem que receber. É agora que você tem que desfrutar. O passado não tem como mais mudar. O futuro, nosso futuro está nas mãos de Deus. É agora que você tem que desfrutar, tá bom? É agora, é o dia da salvação, sotéria, cura, prosperidade, libertação, proteção, paz. Agora é o tempo. Então, você se prepara para o futuro, mas não viva ali, gente. Senão você vai viver ansioso. Curta o agora, em nome de Jesus Cristo, tá bom? E pare de ser ansioso e pare de ser uma pessoa depressiva. Alimente sua mente, sua fé e sua esperança com coisas boas, tá bom? Chega de passado. Chega aí. Um dia Jeremias falou: Deus, lembra do meu sofrimento? Eu lembro que a minha alma se abate dentro de mim. Se você ficar recorrendo o passado, gente, o quanto você sofreu, sua alma vai se abater. Então Jeremias tomou uma decisão. Disse: eu vou me lembrar. Por isso eu tenho esperança. Deus, eu vou me lembrar daquilo que eu tenho esperança. Vou me lembrar do quê? Do que, Jeremias? Que a graça de Deus é a causa de não sermos consumidos. As misericórdias está escrito naquele versículo. Mas no verbo original, no hebraico, é a graça de Deus é a causa de não sermos consumidos. Se é para lembrar, lembre da graça de Deus. Tá bom? A Santa Ceia mesmo, Jesus falou assim, olha, nós chamamos de Santa Ceia. Essa expressão não existe na Bíblia, tá, gente? Era a comunhão do Senhor, mas já que a maioria conhece essa expressão, eu vou usar esse seguinte, tá bom? Porque tem pessoas que depois vêm criticar, Santa Ceia não está na Bíblia, é uma expressão, tá bom? A Trindade, a expressão Trindade também não está na Bíblia, mas nós usamos para se referir ao Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Nós usamos essa expressão. Então, gente, Jesus falou assim, olha, da Santa Ceia, faça isso para se lembrarem de mim. Lembre-se daquilo que Jesus fez por você. E pare de alimentar somente com coisas ruins do passado. Tem uma pregadora chamada Joyce Meyer, ela tem um canal no YouTube, se você não conhece, depois você procura ela, você vai conhecer. É uma pessoa que superou o passado, ela conta testemunhos dela. Ela foi abusada pelo próprio pai, você acredita nisso? E ela conta o testemunho para ajudar outras pessoas. Ela fala muito sobre cura interior. Você que está me assistindo, se você já passou por semelhante, algo semelhante a Joyce Meyer, ela foi abusada pelo próprio pai. Olha só, hoje é uma grande pregadora. Então, a esperança para o teu futuro, tá bom? O seu passado foi horrível. Eu sei que tem pessoas que sofreram muito. Foi horrível o teu passado. Sofrimento, abusos. Foi horrível. Mas lembre-se, há esperança para o seu futuro. Olha a Joyce Meyer e olha a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, viva o agora, tá bom? Isso não significa ser uma pessoa irresponsável. Não, significa que nós confiamos em Deus. Que o nosso futuro será uma bênção. Aquilo que não subiu ao nosso coração é o que Deus tem preparado para nós, em nome de Jesus. Eu quero orar por todos vocês, para Deus te ajudar. Aqueles que vivem na ansiedade, para Deus te ajudar. Um dia Jesus falou assim, eis que eu vos dou a paz. A minha paz eu dou para vocês. Isso foi Jesus que falou. Então, se você sofre de ansiedade, receba. Escreva aqui embaixo, vocês que estão me assistindo, escreva assim, olha, eu recebo a paz de Cristo. Foi o que ele falou, eu dou minha paz para vocês. Ele disse, olhe para os pássaros dos céus. Eles não trabalham, Deus alimenta eles. Olhe só para os pássaros. Não fiquem inquietos. Ele diz, eu dou a minha paz para você. Aleluia. Receba essa paz. Fique livre da ansiedade. Receba essa paz. Um dia o Salomão, o homem mais sábio, falou assim, gente, nunca com sabedoria você diria que os dias passados foram melhores do que hoje.
Esse versículo aqui eu estou falando para os cristãos. Porque o povo de Israel saiu do Egito e eles ainda queriam voltar para o Egito, gente. Moisés, era melhor lá no Egito. Você trouxe a gente aqui para morrer no deserto? Era melhor ter ficado no Egito, Moisés. Nunca com sabedoria que eles falariam um absurdo desse. Tá bom? Você que está me assistindo, já é cristão, já entregou a vida para Cristo. E talvez está dizendo assim, não, meu passado antes de Cristo era melhor do que hoje. Não, 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 não era. Foi Salomão que falou, nunca com sabedoria você falaria algo desse tipo. Não era. Tem pessoas que vivem frustradas porque elas pensam que a vida com Deus é um mar de rosas. E não é, gente. Você vai passar lutas, tá bom? Já imaginou? Venha para Jesus e todos seus problemas se acabarão. Mentira. Os problemas não vão se acabar porque você vem para Cristo. Ao contrário, gente. Jesus falou, nesse mundo tereis aflições. Nesse mundo, nós vamos passar lutas. Olha a vida de José. É um homem de Deus. Deus era com José, mas ele foi vendido pelos próprios irmãos. Então, seguir a Deus, gente, seguir a Cristo, não quer dizer imunidade de problemas e lutas. Não, você vai passar lutas e vai passar problemas, tá bom? Eu quero orar por todos vocês. Se for possível, feche os teus olhos, gente. E, Pai querido, eu te peço, alcance todos aqueles que estão orando comigo. Alcance eles com o teu poder. Ajude aquele que está com depressão e aquele que está inquieto. Ajude, ó Deus. Ajude em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos voltar no tempo. E saber que, meu Deus, não é possível e que se fosse possível voltar no tempo, faríamos muitas coisas diferentes. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Que assim seja. Eu abençoo a todos que estão me assistindo. Eu digo que esse espírito de depressão sai da vida dessas pessoas. Vai embora. E eu declaro a shalom de Deus na tua vida, em nome de Jesus. E você diz, assim seja e graças a Deus. Aleluia. Você gostou dessa mensagem? Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. E se você ainda não é inscrito no meu canal e gosta das minhas mensagens, inscreva-se, ativa o sininho, porque quando eu postar um vídeo novo, gente, o YouTube vai avisar você, tá bom? Obrigado pela tua audiência e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.